Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim responder a tão aguardada tag dos 50%. Gente, a tag dos 50% ela já é uma tradição aqui no BookTube e eu vou deixar tudo certinho na descrição aí com todos os créditos, tudo certinho, todas as perguntas para vocês conferirem e responderem também. E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre, as leituras que eu fiz até o final de junho. Então, vamos lá! Gente, a primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2022? E essa é uma pergunta difícil, porque eu li livros muito extraordinários, todos eles mais ou menos ali na mesma faixa, sabe? Que eu gostei ali mais ou menos da mesma forma, mas tem um que se sobressaiu um pouquinho mais que os outros. The House in the Cerulean Sea, do T.J. Klune. É um livro de fantasia muito, muito bonito, a respeito aí de um homem que trabalha aí indo em orfanatos em que acontecem, de ter aí crianças mágicas ou eventos mágicos e tudo mais, pra ele ver se é um bom ambiente e tudo mais. Até que, de repente, ele é chamado para fazer um trabalho super secreto nesta casa que fica, no Mar Cerúleo. E quando ele chega lá, neste orfanato, ele vai conhecer 6 crianças que são muito diferentes e cada uma delas tem aí um poder, cada uma é de uma espécie, cada uma tem um tipo de magia. E, gente, este é um livro magnífico, porque ele é um livro rápido, simples, gostoso de ler e que ele me fez rir, me fez chorar, fez com que eu me apaixonasse por esses personagens, me apaixonasse por essa história, me apaixonasse pela forma com que o T.J. Klune escreve essa história e como ele utiliza essa capa de fantasia para falar a respeito, dos preconceitos que as minorias enfrentam. Então, com certeza, o melhor livro que eu li no ano até agora foi The House in the Cerulean Sea. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora em 2022? A melhor continuação que eu li esse ano até agora foi Caçando Carneiros, do Haruki Murakami. Este é o segundo livro da trilogia do Rato, em que a gente vai ter aqui um protagonista, que também é um narrador, que vai sair em uma busca por um carneiro, que talvez seja um carneiro que exista, talvez não, que pode ter aí alguns poderes, alguma influência nas pessoas. E assim, é uma coisa meio misteriosa, muito fantasiosa, mas eu adoro esse livro, gente, porque numa busca por um carneiro, ele acaba se encontrando. Então, eu gosto muito desse livro, eu gosto da maneira com que o Murakami conta essa história, sabe, que é simples, que é fácil, que é viciante, você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer, mas também é interessante você ver como que o realismo mágico entra nessa história e como ele faz reflexões, assim, poderosíssimas e importantes aqui. Então, eu acho que de todas as continuações que eu li esse ano, Caçando Carneiros foi aí, sem dúvida alguma, a minha favorita. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E eu vou falar aqui de Viúva de Ferro. Por quê? Porque esse livro já saiu aqui nos Estados Unidos, no ano passado. Porém, gente, vou confessar que eu tentei ler ele em inglês e não foi. Porque como ele é um livro de fantasia que vai falar, de um mundo que é bem diferente do nosso, eu não consegui entender muita coisa. E como no primeiro semestre de 2022 ele saiu em português, eu considerei ele aqui. Por quê? Porque eu vou ter que ler ele em português, porque senão eu não vou entender nada, mas eu estou muito, muito empolgada para conhecer um pouco mais dessa história. A quarta pergunta é: o livro mais aguardado do segundo semestre. E aqui eu terei que falar de The Liminal Zone, do Junji Ito. Pelo que eu entendi, ele vai sair no final de julho. Então, eu tô bem empolgada, porque eu quero ler tudo que o Junji Ito já fez até hoje, porque eu amo, amo, amo este mangaka. É o meu mangaka favorito, é o meu artista favorito, é o meu contador de histórias favorito. Então, assim, tô muito empolgada pra The Liminal Zone. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou esse ano? Gente, infelizmente, Dark Dawn, o último livro aí da trilogia das Crônicas da Quase Noite, do Jay Kristoff. Eu demorei muito pra ler este livro, exatamente porque eu amo a Mia Corveri, que é a protagonista, eu amo essa história, eu tava aí guardando esse livro pro momento certo, porque, é a conclusão dessa história, mas ele foi um livro que eu gostei,
de várias coisas sobre ele, mas no geral foi um livro que me decepcionou. Eu achei ele um livro covarde, eu acho que o autor, ele foca em missões paralelas do nada, ele coloca também elementos, sabe, que são pessoas indo do ponto A ao B ao C sem motivo algum. Então, assim, no geral, tem um lugar especial no meu coração porque foi o final dessa série que eu gosto? Sim, mas, de decepção, este livro é um dos que mais me decepcionou, porque eu esperava que ele fosse ser épico e não foi. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Gente, eu vou ter que falar de The Comfort Book, do Matt Haig. Gente, eu li esse livro lá em janeiro. É um livro de autoajuda, né? O Matt Haig é uma pessoa que tem que lidar com transtornos de ansiedade, de depressão, de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, e ele vai, né, escrever esse livro falando aí um pouquinho sobre as coisas que ele passou, mas não de uma forma linear. Ele vai escrevendo pequenos textos, ou listas, ou dicas, ou, sabe, simples reflexões de coisas que ele foi aí aprendendo durante essa jornada da vida dele, sabe? Então, tem aqui algumas coisas muito, muito bonitas que ficaram comigo. Não é nada, extraordinário, que eu nunca vi antes. Não. Mas são, assim, importantes lembretes, sabe? De coisas que você precisa focar na sua vida. Eu não sou uma pessoa que leio muito livro de não ficção, principalmente de autoajuda, mas esse foi um livro que eu li ele em e-book, mas eu gostei tanto dele que eu acabei comprando ele na edição física também, porque realmente, gente, é assim, magnífico. A sétima pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro, né, nesse semestre, ou que você conheceu recentemente? E aqui eu falarei de Susanna Clarke. Por quê? Porque em janeiro eu li Piranesi e eu amei. Eu amei a escrita poética da autora, como ela vai pintando quadros na sua mente, como é bonito a maneira como ela escreve. E eu fiquei assim louca depois que eu li esse livro, porque eu falei, meu Deus, eu queria conseguir escrever assim, sabe? Então eu corri pra comprar outros livros dela. Nossa, eu quero ler muitos, muitos, muitos outros livros da Susanna Clarke, e tudo por causa de Piranesi. A pergunta número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E assim, gente, como eu me rendi, né, ao BookTok e resolvi ler The Love Hypothesis, que é um romance contemporâneo que, na verdade, é uma fanfic de Star Wars, né, de Rey com Kylo Ren, Reylo. E eu preciso falar o Dr. Adam Carson. Eu sempre tive um crush no Kylo Ren, e não foi diferente quando eu li aqui sobre o Dr. Adam Carson, que na verdade é o Kylo Ren, sabe, que está neste ambiente mais acadêmico e tudo mais, que é um cara mais introspectivo, que até coloca medo nas pessoas, mas que na verdade é super fofinho e romântico e maravilhoso. E eu amei, eu estou ainda apaixonadíssima pelo Dr. Adam Carson. A nona pergunta é o seu personagem favorito mais recente, e aqui eu falarei a Olivia Pryor de Gallant, da V. Schwab. A Olivia Pryor, ela é uma garota órfã, que acaba sendo ali excluída pelas garotas do orfanato, e ela é muito curiosa, ela é muito determinada, ela é muito corajosa, ela é uma personagem que é muito talentosa e que também é surda. E isso foi uma coisa assim que me chocou, perceber que eu nunca tinha lido um livro com uma protagonista PCD, e além disso, a Olivia, conforme ela vai descobrindo segredos a respeito do casarão de Gallant, da sua mãe, do seu passado, né, das outras gerações da sua família, da família Pryor, e vai aí tendo que lidar com forças malignas, você percebe como ela é realmente uma personagem incrível, que ela consegue ser doce, consegue ter empatia, mas também consegue ser forte e determinada. A Olivia, ela é maravilhosa e se tornou uma das minhas protagonistas favoritas, pelo menos dos últimos tempos. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E, gente, eu chorei de soluçar com Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Aqui a gente tem um livro totalmente focado na morte de todas as maneiras, de tudo que ela traz consigo, das pessoas que vão embora, das pessoas que ficam, dos detalhes que sobram, dos motivos, sabe, de se ir, de ficar, de tudo mais. Assim, é um livro que eu acho que eu chorei tanto nele porque eu me identifiquei muito com ele, sabe? Porque eu me vi muito na personagem da Naoko, que essa história é sobre ela. A gente tem um protagonista que é o Toru Watanabe, mas ele tá escrevendo esse livro de fato pra lembrar
dela, para registrar a história dela. Então, esse é um livro que ele tem muitos gatilhos. Ele não é um livro recomendado para quando você tá mal, quando você tá deprimido, mas ele é um livro belíssimo, sabe? Que o Murakami traz reflexões, assim, incríveis, sensacionais a respeito da vida e da morte. Então, eu desabei de chorar muitas e muitas vezes durante essa leitura. A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aqui eu falarei A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig também, que foi um livro que eu também li lá em janeiro, lá no comecinho do ano. Inclusive tem vlog, vou deixar tanto na descrição quanto nos cards, que eu li esse livro durante um momento muito complicado da minha vida, em que eu tive um colapso mental muito complicado. E esse livro, ele me ajudou a passar por isso, sabe? Foi um livro que tava ali comigo nesse momento, que era tão importante. Com certeza foi um livro que me deixou feliz, porque ele vai te dar novas perspectivas a respeito da vida, de por que continuar vivendo, de por que você tem valor, por que você deve seguir em frente. Então, esse foi um livro que me deixou feliz nesse sentido. Não foi um livro que, me fez gargalhar e nada assim, mas me deixou genuinamente feliz. 12 é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. E lógico que eu preciso falar, gente, de Heartstopper. Heartstopper da Netflix, que saiu a primeira temporada esse ano. Outras 2 já foram confirmadas. Conta a história maravilhosa desses 2 garotos, o Charlie e o Nick, que são aí amigos e vão se apaixonar. Tem já vídeo, né, assistindo e reagindo a essa série maravilhosa, que eu amo os quadrinhos da Alice Oseman. Vou deixar tanto aqui na descrição também quanto nos cards para você conferir aí o vlog que eu fiz assistindo, né, essa série maravilhosa. E assim, gente, de tudo que eu vi até agora, com certeza foi assim a mais fiel, a mais bonita, a que mais mexeu comigo. Então, se você ainda não assistiu Heartstopper, você tá esperando o quê? 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre. E aí, eu preciso falar de uma resenha escrita que eu fiz, que cá entre nós, gente, foi linda porque é de um livro lindo, que também é um dos melhores livros que eu li esse ano. Vou deixar a resenha também na descrição para você conferir, tá? Por favor, vai me seguir lá no Instagram, porque eu faço resenha de todos os livros que eu leio. E não poderia ser outro que não Os Dois Morrem no Final, do Adam Silvera, que eu amei. Eu chorei muito com esse livro. Eu achei ele lindo, 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 maravilhoso. Também é um livro sobre morte, sobre vida, sobre amor. E eu fiz uma resenha, gente, que cá entre nós, eu falei, uau. Eu terminei e eu bati palma pra mim mesma, sabe? Eu falei, nossa, olha que resenha, sabe? Eu escrevo muita resenha, eu amo escrever resenha, não é à toa que eu resenho todos os livros, né? Mas essa, em particular, eu achei que ficou, assim, sensacional. Você não pode deixar de ler, tá, gente? Então, corre lá e vai ler a resenha de Os Dois Morrem no Final. 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Da Marvels, né, gente? Essa aqui, né, é a Jacket. Ó, tá vendo? Mas sem a jacket, gente, tem aqui esse detalhezinho, né, de you either see it or you don't. Ou você vê, ou você não vê. Ele é bem simplesinho assim, gente, mas olha este corte dourado maravilhoso. E não só isso, gente, mas ela é uma história que se divide em 2. Uma, né, que é a segunda, que é prosa, e a primeira, gente, que é toda ilustrada. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Que, olha, é uma obra de arte. Com certeza, assim, de tudo que eu comprei, eu ganhei esse ano. Esse daqui tá aí em primeiro lugar. E acho difícil qualquer outro bater ele, porque, olha, maravilhoso. E por último, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? 1,5 milhão. Tá? Esse é um ano que eu não tô lendo tanta coisa assim como eu costumo ler, mas eu estou fazendo boas leituras, então eu acho que isso é o que vale. Mas, gente, tem aí livros que eu preciso, de fato, concluir esse ano, que são os livros dos projetos literários que eu tenho, que são aí os livros do projeto Lendo Christie, do segundo semestre, do projeto Murakamando, do segundo semestre, e também do projeto literário que eu tenho com meu marido, em que eu preciso ainda finalizar Lonesome Dove, que é um livro gigantesco,
eu tô em 30% e parece que não acaba nunca, porque é um faroeste com homens brancos do Texas, então a história também não ajuda tanto assim, né? Mas eu já tô realmente em 30%, então tá ficando mais interessante. Acho que vai desenrolar mais facilmente a partir daí. Também preciso muito terminar Helter Skelter, né? Que é um livro de true crime. É o primeiro grande livro de true crime que eu estou lendo. E também tá sendo uma leitura que eu tô fazendo aos poucos, porque é bem pesada, né? Já que é um crime real, uma história que aconteceu, dos assassinatos da família Manson. E também preciso muito terminar o Fragmento de Cristal, do R.A. Salvatore, que, assim, é um livro de fantasia, é um livro muito no estilo do Senhor dos Anéis, mas, assim, não é um livro que, está super me conquistando. Então, são livros que estão, assim, mais, né, demorando e que eu sei que eu tenho que concluir esse ano, porque faz parte, né, do projeto que eu dei a ideia. Então, assim, né, preciso concluir. Mas, tirando isso, gente, tem muitos outros livros, que, como eu falei, as resenhas de todos eles saem lá no meu Instagram, e lógico, eu sempre falo aqui sobre eles no final, né, de cada mês, e também temos as resenhas, né, dos livros do Projeto Murakamando, pra você conferir. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, né, deste vídeo que eu mesmo estava aguardando muito, né, pra vir aqui responder a tag dos 50%. É uma coisa que eu amo fazer todo ano. Então, por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, se você quiser ler livros comigo, se quiser falar sobre qualquer outra coisa comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas, principalmente qual foi o melhor livro que você leu no ano até agora. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.